O que fazer para dirigir sozinho? Como que aqui nos treinos a gente consegue pegar um aluno que está 10 anos, 20 anos, 30 anos sem dirigir e consegue fazer dirigir na primeira aula? Como que na primeira aula na autoescola o aluno já começa a rodar os quarteirões com o carro? É isso que você vai ver nesse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho, mete o dedão no like e bora para nossa videoaula. Essa semana muitas pessoas que estavam há bastante tempo sem dirigir me procuraram e eu divulguei nas minhas redes sociais o vídeo delas dirigindo na primeira aula. Então surgiu muitas dúvidas de que métodos a gente usa aqui para fazer o aluno dirigir logo nos primeiros minutos. Primeiro, a gente apresenta todos os comandos do carro para o aluno, porque muitas vezes o aluno ele esqueceu até mesmo coisas simples, como por exemplo, quando você liga o carro, primeiro a chave tem 2 estágios, então a gente gira aqui ó, no primeiro estágio. Esse primeiro estágio faz aparecer todas as luzes do carro, ó, ok? Aqui, depois que apareceu todas as luzes do carro, aí sim que você vai acabar de girar a chave e ligar o carro. Esse é o tempo que leva para a injeção eletrônica, ler a temperatura do motor e injetar o combustível na proporção certa. Agora, aqui no volante, importante você saber que a posição, essa curva aqui do volante já é assim justamente para você encaixar o dedo aqui, ó, o dedo polegar fica certinho aqui, ok? Dos dois lados, ó, você vai encaixar o dedo perfeitamente, ó. E muitas vezes o aluno fica tirando e colocando a mão no lugar, por ansiedade, por vários outros motivos, mania, só que isso atrapalha na hora que o aluno vai fazer uma curva. Aqui é onde a gente aciona o limpador de vidros. No caso desse modelo de veículo aqui, um clique para baixo, ele vai dar um leque só e vai parar. Isso é quando a chuva está bem fraca. Se você clicar acima, ele para. Se você der mais um clique, ele vai ficar mais rápido. Mais um clique, mais rápido ainda, e cada vez mais rápido. Ok? Voltando para o meio, ele desliga novamente. Aqui desse lado, apenas com o dedo, ó, a gente aciona ó, a seta para direita, ela piscando lá, ok? Se a gente der o clique para baixo, ela vai clicar lá para a esquerda. Para o meio, ela desarma. Se você mexer o volante, ela também desarma, porque ela tem uma catraca aqui no meio que faz ela desligar, tá bom? É uma catraca de plástico que tem aqui dentro do volante, certo? Nesse modelo de carro aqui, você dando aqui, ó, girando o primeiro clique, você vai ligar a luz de lanterna, que aqui já acende também o painel. É aquela luz bem fraquinha lá do lado de fora do carro. Se você der mais um clique, você vai ligar o farol. E agora você pode perceber que aqui ó, tá o símbolo aqui ó, do farol baixo. Se você puxar a alavanca aqui do comando de seta, você acabou de ligar o farol alto. Olha lá, ó, a luz azul, tá bom? Indica que o farol alto está ligado. Se você puxar novamente, ó, eu puxo na minha direção, eu desliguei o farol alto. Se você quer piscar o farol, é só você puxar de uma maneira um pouco mais fraca, que ele vai ligar e vai desarmar, ó. Olha lá, aqui eu tô piscando o farol, ó, farol alto, ó. Olha lá, ó. Ok? Olha a posição do meu dedo, aqui, ó. Certo? Isso serve para alertar o condutor na frente de alguma situação de risco. Também serve para você pedir passagem, para fazer ultrapassagem, alertar o condutor que você vai fazer ultrapassagem, entre isso e outras coisas. Aqui nos retrovisores, se eu puxo para o lado de dentro, ó, o retrovisor vem cada vez mais para dentro. Se eu puxo, empurro para fora, o retrovisor vai cada vez abrir mais o ângulo. E o correto aqui nos retrovisores é eu ver o mínimo do meu carro possível. Então eu sempre vou ver, ó, só isso, ó, só a beiradinha no meu carro, tá bom? Na minha visão lá, só um pouquinho no carro. O restante eu tenho que ver a rua para evitar os pontos cegos. Aqui eu tenho que encaixar o vidro lá de trás, aqui dentro, para ter o máximo de visão possível. Ali também vendo só um pouquinho a lateral do carro, certo? Deixa eu desligar aqui para poder mostrar para vocês agora a questão das marchas e dos pedais. Aqui
nós temos o pedal do freio e do acelerador. Essa perna vai ser só para frear ou para acelerar. Ela nunca vai sair do freio ou do acelerador para apertar a embreagem, nunca, tá? Ela é ou freia ou acelera. É como se ela estivesse presa aqui, ó, e daqui ela não sai. Ela vai para um lado ou para o outro, para um lado ou para o outro. Acelerar ou frear, acelerar ou frear. O pedal do acelerador, ele é bem leve. O pedal do freio, ele é mais duro. Agora, essa perna aqui, no caso, a perna esquerda, ela vai ser só da embreagem. Então, aperto a embreagem até o fundo e é pelo pedal da embreagem que eu vou ajustar meu banco. Eu vou saber se eu estou mais perto ou mais longe do pedal, tá ok? Quando você aperta a embreagem até o fundo, você tem que lembrar que a embreagem é uma coisa que você aperta de uma vez, mas na hora de soltar, você sempre vai soltar devagar. Já cria esse hábito logo nos primeiros treinos que você for fazer. Apertar a embreagem é rápido, soltar a embreagem é devagar. Já essa perna aqui, que é no caso a perna direita, a perna do freio, do acelerador, ela nunca vai apertar de uma vez. Sempre vai ser o freio de leve, acelerador de leve. Você só aperta o freio de uma vez se você está prestes a ter uma colisão. Do contrário, vai ser sempre freio de leve, acelerador de leve. A embreagem não, você já pode apertar a embreagem de uma só vez, ok? Aqui nas marchas, nas primeiras aulas, nos primeiros treinos, a gente foca só na primeira, segunda e terceira marcha. A gente não vai fazer a quarta, nem a quinta e nem a ré. Principalmente a ré, por ser bem mais difícil do aluno controlar o carro quando ele está indo para trás. Então, mantendo o foco nessas três marchas, a gente consegue fazer o aluno desenvolver uma boa velocidade sem se confundir tanto. Na primeira aula, dependendo da dificuldade do aluno, a gente fica só de primeira e de segunda. Você percebeu que tem um corredor aqui, ó, entre a primeira e a segunda? Então a primeira ela está no meu joelho e a segunda está aqui na minha coxa, ó. Então eu puxo reto, ó. Primeira, segunda, primeira, segunda. Não existe pausa no meio para depois pôr a segunda. Isso faz você perder tempo e errar a marcha. De primeira, quando o velocímetro chegar aqui, ó, deixa eu acender aqui para você poder ver. Quando o velocímetro chegar em 10 km por hora, já vai ser a hora de você colocar a segunda. Quando passar de 20 por hora, já vai ser a hora de você passar a terceira. Se a velocidade cair para 20 por hora, você tem que reduzir para a segunda. Se a velocidade cair de 10 por hora, você tem que reduzir para a primeira, ok? Então, primeira marcha é até 10, segunda é até 20 e a terceira até 40. Esses são os princípios que você tem que gravar nesse momento, ok? Primeira, segunda e abrindo a mão a gente vai colocar a terceira com a mão aberta, ok? Primeira eu viro o pulso para mim, ó, viro o pulso para o meu joelho. Segunda eu viro o pulso para minha perna, vou puxando para minha perna. E terceira eu vou direcionar em direção aqui, ó, o som do carro, ó. Terceira, ó, em direção ao som, ó. Ok? Em direção ao meio do carro, ó. A mão vai fazer esse movimento, ó. Terceira. Antes de movimentar o carro, a gente sempre pede para o aluno, faça os movimentos que eu te falei. É importante porque com o carro parado, ele pode errar tranquilamente, não vai acontecer nada. Mas com o carro andando, quando ele errar, ele vai ficar bem nervoso. Então a gente pede para o aluno fazer o seguinte movimento. Coloca as marchas para mim. E ele sempre vai fazer primeira, segunda, terceira. Praticamente 100% dos alunos vai fazer o que eu acabei de fazer, que é abaixar a cabeça e ficar olhando para a marcha. Depois que o aluno fez isso algumas vezes, a gente pede para o aluno, olha, agora coloca as marchas sem olhar para baixo. Assim a gente vai saber se o aluno conseguiu desenvolver uma boa coordenação motora e se ele consegue aplicar aquilo que ele aprendeu. Então vamos lá, olhando para frente, coloca primeira, segunda e terceira, ok? Agora reduz para a segunda, o aluno reduz para a segunda. Coloca a primeira. Isso serve para a gente testar o aluno antes de colocar o carro em movimento.
Essas técnicas que eu tô falando para você aqui, dá certo até mesmo para um carro que não tem os pedais auxiliares, certo? Vamos nessa. Agora, a gente vai simular a troca de marcha. Então a gente vai pedir pro aluno, ó, aperta a embreagem, coloca a primeira, solta a embreagem. Aperta a embreagem, coloca a segunda, solta a embreagem devagar. Aperta a embreagem, coloca a terceira, solta a embreagem devagar. Agora aperta a embreagem, ó, vamos reduzir para a segunda, solta a embreagem devagar. Se o aluno consegue fazer isso, já posso colocar o carro em movimento para fazer ele andar, trocar as marchas e etc. Agora que a gente já ajustou o banco, a gente já ajustou os retrovisores, o encosto das costas aqui também é importante estar certinho. O braço tem que estar levemente flexionado. O braço não pode estar esticado. O aluno não pode estar muito longe do volante, senão ele vai se dependurar no volante na hora de fazer a curva. Isso vai causar um acidente, ok? Vamos puxar aqui o nosso cinto de segurança e vamos ligar o carro. Ponto neutro, pé no freio por segurança. Vamos ligar. Antes da gente colocar o carro em movimento, a gente pede para o aluno procurar o ponto de embreagem. Sabe o ponto de embreagem? Alguns instrutores ensinam o aluno lá para 10ª aula, 15ª aula. Alguns instrutores ensinam na última aula o aluno achar o ponto de embreagem, justamente para ele sair de uma ladeira. Aqui, com o nosso passo a passo, a gente já ensina isso na primeira aula, no primeiro momento, nos primeiros minutos de aula. Antes do aluno colocar o carro em movimento, a primeira coisa que ele tem que saber é achar o ponto de embreagem. Todos esses métodos que eu estou te falando estão no Fórmula da Aprovação. É o passo a passo que a gente criou para você passar no seu exame de primeira. O link está aqui na descrição. Vamos nessa. Peço para o aluno, aperta a embreagem, coloca a primeira. Agora, o freio de estacionamento ele está puxado, certo? Uma coisa também que a gente sempre explica para o aluno, como abaixar e como puxar o freio de mão, ok? A gente vai soltando a embreagem, falo para o aluno, vai soltando até você sentir a tremedeira no volante ou no pedal, ou você vai ver que o barulho do motor do carro mudou. Já tremeu, o carro já até, ó, tá tentando andar, ó. E eu sempre passo para o aluno, esse é o ponto de embreagem desse carro. Vocês estão vendo a altura aí, ó. Olha lá, a altura, ó. Eu posso até contar, ó, 1001, 1002, 1003, 1004. Quando chega em 1004 já é o ponto de embreagem desse carro. Mas não quer dizer que seja o ponto de embreagem do seu carro. O seu carro pode ter o ponto de embreagem mais baixo ou mais alto, porque isso depende do desgaste de embreagem de cada carro. Cada carro vai ter a sua altura do ponto de embreagem. O ponto de embreagem é o ponto que o carro quer andar. Você vai perceber que aqui, como eu estou no ponto de embreagem, quando eu solto o freio de mão, o carro já anda. Então esse é o ponto de embreagem desse carro. Vamos parar ele agora, ó. Sempre vamos passar para o aluno para ele sinalizar, que é seta, já olhar o retrovisor, marcha, baixar o freio de mão. Com o pé no freio, ele vai procurar o ponto da embreagem. Achei o ponto de embreagem, vou tirar o pé do freio e vou deixar o carro andar. Soltando a embreagem bem devagar, você pode perceber que o carro anda sozinho. Então, não precisa de usar o acelerador com toda a agressividade do mundo para o carro andar, que é a causa de muitos acidentes. As pessoas, principalmente familiares que vão ensinar alguém a dirigir, pede para a pessoa acelerar. Olha quantos postes tem na minha frente. Eu, sem pedal para poder frear o carro, se eu venho aqui com uma pessoa que não sabe dirigir, peço para ela acelerar, ela não sabe colocar o peso certo no pedal. Se ela acelerar até o fundo, é claro que vai bater no poste, ok? Então, sem acelerador, o carro já anda. Dá perfeitamente para você instruir alguém sem pedir para ele ficar acelerando. Mas como essa aula a gente está fazendo com profissional treinado, a gente vai estar usando aqui, o acelerador de leve. E aqui é importante saber se a pessoa fica acelerando e para de acelerar. Acelera e tira o pé. Acelera e tira o pé.
Ou seja, essa pessoa não consegue manter uma velocidade constante. Então ela não está pronta para passar nenhuma marcha. Ela tem que conseguir colocar a primeira e andar exatamente numa velocidade só. Manter um peso só no pedal. No caso aqui, ó, tentar manter o carro a 10 km por hora. Tentar manter um peso só, mantendo ele em 10 km por hora o tempo todo. Se tiver um relógio aqui com a velocidade não é exata porque é por satélite, o tempo está nublado, tá bom? Agora a gente vai parar o carro, a gente coloca o pé em cima do freio, aperta a embreagem até o fundo. Depois que a gente apertou a embreagem até o fundo, a gente acaba de apertar o freio, certo? A gente vai sair novamente, ó, seta, olhar o retrovisor, vamos achar o ponto de embreagem, vamos soltar com calma. E eu vou fazer esse retorno aqui, que é muito perigoso para quem está aprendendo a dirigir, quando a pessoa faz acelerando. Você está vendo o meu pé acelerar alguma coisa? Eu estou apertando algum pedal de acelerador? Não estou, né? Porque sozinho o carro ele já vai fazer a curva. Não precisa de usar o acelerador, ok? Você tem que controlar a ansiedade, deixar o carro virar sozinho. Não precisa ter pressa. Se você já é uma pessoa ansiosa e a pessoa que for te ensinar também for mais ansiosa que você, não vai dar certo. Outro fato, eu vim para um lugar muito tranquilo, então você não está vendo ninguém buzinando aqui porque está com pressa querendo passar. Eu vim para um lugar, para um local que eu não vou atrapalhar ninguém. Agora, se o aluno conseguir manter a velocidade em 10 km por hora perfeitamente, sem ficar variando a velocidade, a gente para de acelerar, aperta a embreagem e puxa para a segunda. Solta a embreagem, o carro vai andar sozinho. Aí a gente volta a acelerar de novo. Se eu tiver dificuldade de acelerar, novamente, sozinho o carro já anda de segunda, não precisa de acelerador. A gente está num lugar plano, que é o lugar que a gente deve começar os treinos, sem nenhum tipo de ladeira. Normalmente, no final da aula, a gente vai numa ladeira para perceber se o aluno consegue achar o ponto de embreagem e arrancar, ok? O que é que a gente faz agora? Liga a seta, olha o retrovisor e para o carro de novo, ó, pé em cima do freio e embreagem até o fundo. Essa parada e saída, parada e saída, parada e saída, vamos fazer várias vezes para ver se o aluno consegue apertar os pedais certos. Esse momento a gente está trabalhando a coordenação motora do aluno. Não quer dizer que ele vai acertar. Tem muita chance dele deixar o carro morrer, dele apertar o pedal errado, de puxar uma marcha e cair no neutro, puxar a marcha errada. Outro fato que alguns alunos fazem: primeiro ele tenta empurrar aqui o câmbio para depois apertar lá. Ele não sabe o que fazer primeiro. Ele tenta colocar a marcha para depois apertar o pedal. É uma coisa perfeitamente normal, também é problemas com a coordenação motora que ele ainda não tem, mas ele vai desenvolver. Na primeira aula, nem seta a gente fica exigindo do aluno. Não tem condições do aluno que nunca dirigiu ou aluno que está há 20 anos sem dirigir ficar ali pedindo toda hora para ele ligar a seta, porque ele não vai conseguir fazer isso. São muitos movimentos aleatórios, exige muita coordenação motora. Só o fato dele conseguir girar o volante e usar os pedais já é algo que desgasta muito. Exige muito da coordenação motora, do esforço, do treinamento do aluno, tá? Por isso que às vezes você chega num momento que você pede para o aluno virar. O que a aluna fez comigo ontem? Eu pedi para ela fazer uma curva, ela fez a curva, mas ela só conseguiu virar o volante até aqui, ó. Chegou aqui, ela parou. Porque no mesmo tempo que ela estava virando o volante, ela estava tentando acelerar de leve. Não dá certo. Exige muito da coordenação motora. Ou o aluno vira, ou o aluno acelera. Ou o aluno vira, ou o aluno debreia. Ou o aluno vira, ou o aluno freia. Se você exigir muitas coisas ao mesmo tempo do aluno, ele vai se sentir incapaz e você, instrutor, vai sentir que você não está conseguindo ensinar direito. Mas é porque
você está pedindo muitas coisas ao mesmo tempo. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Seta, marcha, freio de mão, achar o ponto de embreagem, vamos ir saindo. Vou acelerar, passar de 10 por hora, eu vou colocar a segunda. Eu vou ligar a seta, vou olhar o retrovisor. Eu vou virar à direita. Sem o pé em nada, eu vou virar, ó. Então, eu tenho a oportunidade de me concentrar só em virar. Agora eu vou me concentrar só em desfazer o volante. Agora que eu vou me concentrar em usar o acelerador. Fazendo uma coisa de cada vez. Se o aluno conseguiu concluir isso, agora você vai pedir para ele, vamos virar numa rua apertada? Então você vai deixar o pé perto do freio. Então eu deixo o meu pé perto do freio e vou virando. Se acontecer alguma coisa dele se assustar, ele vai frear, você pode ter certeza. Muitas vezes você não vai nem pedir. Se ele se assustar, ele vai frear. Mas para ele usar o freio, tem que treinar desde a primeira aula, ele manter o pé em cima do freio, onde ele não tem visibilidade. Vou colocar a primeira, vamos sair de novo. Nesse momento provavelmente o carro vai desligar, porque ele não vai lembrar da embreagem, tá? Passou de 10, vamos colocar a segunda. Se o aluno conseguiu desenvolver tudo muito bem, a gente vai colocar a terceira. Então vamos colocar a terceira marcha. Passou de 20 por hora, para de acelerar, embreagem, terceira, solta a embreagem. Agora que volta a acelerar, uma coisa de cada vez. Se conseguir desenvolver muito bem as marchas, então o aluno ele pode treinar a redução de marcha. A gente vai usar o freio, nós vamos usar o freio, é 20, solta o freio, aperta a embreagem, reduz para a segunda. Seta, vamos ter que parar, ó. Freio, embreagem. E o que nós fazemos daqui para frente? Nós ficamos dando volta no quarteirão e colocando a marcha, primeira, segunda, terceira e reduzindo para a segunda. Ó, vou dar um exemplo, ó. Segunda marcha, volto a acelerar. Terceira marcha, volto a acelerar. Freio, freio de leve. Embreagem, segunda marcha. Ó, pé perto do freio, vou virando. Vou desfazer o volante sem cruzar os braços e volto a acelerar. É muito comum também que na curva o aluno não gire o volante da maneira certa. Então a gente pode fazer o seguinte exercício com o aluno. Vou parar aqui, vou te mostrar. Aqui o aluno nas aulas ele tem mania, quando ele não tem a prática ou quando é a primeira aula, ele tem mania de girar o volante assim, ó. Só que isso é muito lento e faz o aluno, quando ele chega na curva, ele faz uma curva muito aberta. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, mete o dedão no like para você não perder as outras dicas aqui do canal. Então ele vai girando assim. E o que a gente ensina para o aluno? A gente vai dividir o volante ao meio. Se você quer virar para a direita, você vai usar o lado direito do volante. Se você quer virar para a esquerda, você vai usar o lado esquerdo do volante. Isso eu peço para o aluno fazer esse exercício com o carro totalmente parado. E depois a gente tenta aplicar isso com o carro em movimento. Seta, marcha, freio de mão está baixado. Vamos olhar o retrovisor. Lembrando mais uma vez que muitas vezes o aluno não vai lembrar de olhar retrovisor nenhum, porque ele está ansioso. Ele não sabe direito o que fazer, então é normal que ele vá errar. Você viu que eu não liguei a seta para desviar desse carro e não vou ligar, porque o aluno não vai ligar na primeira aula. Não adianta você ficar pedindo isso para ele, porque ele não consegue fazer isso, tá? Vamos ligar a seta, vamos olhar o retrovisor. Eu vou virar ali girando o volante, ó, do jeito certo, ó. Freio um pouquinho, reduz para a segunda. Não vou usar acelerador. Vou deixar meu pé perto do freio. Vou ir virando, ó, uma mão por cima da outra, ó. Vou desfazer, ó, uma mão por cima da outra, ó. Agora eu volto a acelerar de novo. É normal você pedir pro aluno parar o carro e ele parar o carro sem usar a embreagem. Ele vai freando, freando, freando. E você, instrutor, acaba tendo que apertar a embreagem daquele lado lá.
Porque o aluno ele não lembra de apertar a embreagem em momento nenhum, porque ele realmente não sabe, ele não conseguiu decorar ainda. É muita coisa para a coordenação motora dele. Tanto o aluno que nunca pegou no volante e o aluno que está há décadas sem dirigir, como se estivesse aprendendo tudo do zero de novo. Mas essa é a primeira aula. Você vai perceber que na segunda aula ele já vem diferente. Ele vem e conforme os minutos de aula vai passando, ele já consegue interpretar as coisas que você está falando com ele com mais clareza. Outro fato, tanto para você instrutor quanto para você aluno, é que você só absorve 30% de tudo que seu instrutor fala e você só consegue aprender mesmo esses 30%. 70% do que seu instrutor te fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não consegue interpretar, você está prestando atenção em outra coisa. Então vai ter que fazer coisas repetitivas, coisas habituais, várias vezes até você conseguir fazer sozinho. Coisas habituais eu quero dizer porque nos alunos habilitados a gente foca numa rotina. Hoje com a minha aluna eu falei, a gente vai sair da sua casa e vai até a padaria onde você compra pão. É uma coisa simples, mas essa coisa simples, ela quase bateu o carro 2 vezes. Então é uma coisa simples, não é? Mas para fazer sozinho não é tão simples. Então a gente teve que fazer 3 vezes até ela conseguir fazer de uma maneira que não ia causar nenhum acidente. A mesma coisa o aluno para a prova. Ele tem que fazer o mesmo percurso várias vezes até ele conseguir fazer sozinho. Quer dizer que ele já passou, já evoluiu aquela fase, até ele conseguir fazer sozinho para passar para um nível mais difícil. Eu andei 1 quarteirão. Aí na segunda aula a gente já anda por um espaço maior e cada vez vai ampliando mais. Depende muito de cada aluno. Você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto? Coloca aqui nos comentários. É com a sua dúvida que eu faço o próximo vídeo. Te vejo na próxima videoaula. Um abração e tchau, tchau. Meu WhatsApp tá aqui na descrição para os alunos do Fórmula da Aprovação. Te espero lá.